Imagine o seguinte cenário: você acorda numa segunda-feira e descobre que pegar dinheiro emprestado para a sua empresa vai custar 3 vezes mais do que na semana passada. Parece exagero, mas foi exatamente isso que quase aconteceu com o aumento do IOF anunciado em maio deste ano. O governo tentou aprovar de forma repentina uma mudança que poderia ter comprometido o fluxo de caixa de milhares de negócios do Brasil, inclusive o seu. Hoje eu vou te explicar de forma clara o que estava por trás dessa decisão, por que o Congresso freou o aumento e principalmente como se proteger das próximas investidas que podem surgir a qualquer momento. Se você tem um negócio ou trabalha na área financeira, os próximos minutos podem fazer toda a diferença para você manter a saúde da sua empresa intacta e evitar prejuízos que poderiam ser facilmente prevenidos. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, na prática significa o seguinte: toda vez que sua empresa precisa acessar crédito, ele está lá sendo cobrado. Exemplificando, se você toma 100 mil reais de capital de giro no banco, além dos juros você paga o IOF. Antes da proposta de aumento, a alíquota era cerca de 1,8% ao ano. O governo tentou empurrar esse número para quase 4%, ou seja, quase que o dobro. A compra de uma máquina de 50 mil reais, que deveria elevar sua produtividade, também ficaria mais cara no financiamento. Quem atua no Simples Nacional veria a alíquota saltar de 0,8% para 1,9%. Importa insumos? Exporta mercadorias? Tem conta internacional? O IOF sobre essas operações poderia subir cerca de 3,5%. Despesas como viagem de negócios, compra de software no exterior ou participação em feiras internacionais já pagam hoje 3,5% de IOF e poderia ter sofrido um novo aumento. Para colocar no papel, uma empresa que movimenta R$1 milhão por ano em operações sujeitas a IOF pagaria cerca de 40 mil reais a mais apenas para financiar o seu próprio giro. É praticamente o salário anual de um colaborador, só para bancar o imposto sobre o direito de acessar recursos. A justificativa do governo era arrecadar cerca de 20 bilhões a mais nesse ano e cerca de 41 bi até 2026. E de onde viria esse dinheiro? Exatamente, do seu caixa. No dia 22 de maio de 2025, o governo publicou um decreto alterando as alíquotas de IOF de forma imediata, sem consulta, sem período de transição. Empresas acordaram com um custo de crédito praticamente triplicado. A proposta previa padronizar as alíquotas em cerca de 3,5% para a maior parte das operações. Além disso, previa 5% sobre valores acima de 50 mil reais para a previdência empresarial. Em teoria, era um ajuste técnico. Na prática, significa um aumento pesado de até 300% em certas linhas de crédito. O resultado foi imediato: bancos congelaram linhas, empresas suspenderam investimentos, o dólar disparou e em menos de 30 dias a pressão foi tão grande que o Congresso derrubou o decreto. Mas é importante entender que isso foi apenas um teste de força. O governo precisa da receita rápida e o IOF é a maneira mais fácil de buscar esses recursos. Não é questão de se haverá outra tentativa, mas quando e como ela acontecerá. Fico alerta: no Brasil o custo do dinheiro pode mudar do dia para a noite e quem não estiver pronto para reagir vai pagar a conta. Vamos para a realidade prática. Se a sua empresa fatura 2 milhões ao ano e usa 300 mil de capital de giro rotativo, com o aumento sugerido você pagaria 6 mil reais a mais de IOF por ano. Dá para investir esse valor em marketing, em equipamentos, em treinamento da sua equipe. Se você importa 500 mil em insumos por ano, o novo IOF representaria um custo extra de R$ 17.500. Isso poderia bancar quase a metade do salário anual de um engenheiro sênior, por exemplo. Se financiar 100 mil para compor estoque na Black Friday, seriam mais R$ 2.100 de IOF. Pode parecer pouco, mas é exatamente a margem que decide se a operação fecha no azul ou no vermelho. E o problema vai além desses valores pontuais. Quando o custo de crédito sobe, as empresas reduzem investimentos, adiam projetos de expansão, cortam contratações e acabam muitas vezes repassando parte desses custos ao consumidor. O custo que gera inflação. Se não repassam, a margem de lucro diminui e aí a sustentabilidade do negócio entra em risco. Outro ponto crucial: o IOF é debitado na origem da operação, ou seja, o dinheiro sai do seu caixa no momento da liberação, o que afeta imediatamente o fluxo financeiro, num período em que a empresa mais precisa de capital. Agora, de forma prática, como blindar sua empresa contra essas mudanças? Primeiro, diversifique suas fontes de crédito, não dependa só de um banco tradicional. Factoring, a antecipação de recebíveis podem ter menor IOF e serem mais ágeis.
Fundos de investimentos em direitos creditórios são uma alternativa interessante para empresas maiores. Plataformas de crédito coletivo, como por exemplo a P2P Lend, também podem oferecer condições competitivas. E ainda existem acordos com fornecedores que financiam estoque ou clientes que antecipam pagamentos. Segundo, cuide bem do fluxo de caixa. O melhor IOF é o que você não paga. Implante projeções de caixa pelo menos 90 dias, estabeleça políticas de cobranças mais curtas, receber em até 30 dias ao invés de 45 faz uma enorme diferença. Negocie prazos com fornecedores, estendendo de 30 para 45 dias se possível, e construa uma reserva de liquidez de pelo menos 5% do faturamento mensal. Terceiro, otimize operações cambiais. Se você importa ou exporta, use contratos de hedge cambial para reduzir a exposição ao dólar e ao IOF. Contas em moedas diferentes podem diminuir a necessidade de conversões, e contratos programados ajudam a capturar momentos de menor volatilidade. Quarto ponto, monitore o ambiente tributário, não seja pego de surpresa, assine newsletters confiáveis de tributação empresarial, participe de associações de classe e considere consultorias especializadas. Crie alertas de notícias regulatórias, saber antes pode fazer você economizar muito dinheiro. Quinto, faça um planejamento tributário preventivo, revise a estrutura societária, pois algumas formas jurídicas podem ser menos impactadas. Busque incentivos fiscais do seu setor, fortaleça o compliance tributário, pois multas e juros são ainda mais nocivos do que o IOF. Avalie inclusive a possibilidade de holdings, se fizer sentido para o tamanho e a complexidade do seu negócio. Olhando para frente, vale reforçar que a necessidade de arrecadação do governo não vai diminuir. Com o teto de gastos sob pressão e a dívida pública crescendo, a equipe econômica continuará buscando aumentar receitas. O IOF sempre será uma alternativa atraente, porque é federal, não depende de aprovação de estados ou de municípios e pode ser alterado por decreto, sem passar pelo Congresso. É arrecadação imediata, sem burocracia. Provavelmente, as próximas tentativas virão de forma mais fragmentadas, aumentos direcionados para o setor, mudanças graduais ao longo de meses, sem grandes anúncios para evitar reação. Por isso, o momento de agir é agora. Teste linhas de crédito alternativas, fortaleça seu caixa, crie relacionamento bancário diversificado e implemente ao menos 2 estratégias que comentamos nesse vídeo. Liquidez significa liberdade para tomar decisões melhores. No Brasil, quem sobrevive não é sempre quem vende mais, mas quem se adapta mais rápido às regras do jogo. Se você chegou até aqui, já provou que é diferente. É empresário que entende o poder da informação e que planejar é sobreviver, e que antecipar problemas sai muito mais barato do que apagar incêndios depois. O IOF é só um exemplo de como o governo pode virar as regras do jogo de um dia para o outro, mas você não precisa ficar refém disso. Quer ajuda para proteger seu caixa do seu negócio e estruturar sua operação de vendas do jeito certo, mesmo em tempos de incerteza? Clique aqui no link que eu deixei na descrição e fale com o nosso time agora. E lembre-se, o Brasil vai continuar mudando as regras, mas quem se antecipa sempre joga na frente. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar para essa realidade. Juntos vamos construir empresas mais fortes e preparadas para qualquer cenário.